Boa noite. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos sustentando em sua presença. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, eu quero compartilhar nessa noite, para a honra e glória do nosso Deus, a palavra dele, que se encontra no livro de Gênesis, o livro das primeiras coisas, no capítulo 21, verso do 8, verso 8º ao verso de número 20. Capítulo 21 de Gênesis, de 8 a 20. Diz assim, mesmo assentados, acompanhe a leitura da palavra. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, meus amados irmãos. Amém? Meus amados, nós acabamos de ouvir um testemunho significativo, principalmente na nossa sociedade, e em algumas de maneira mais intensa e outras menos, mas a rejeição, o abandono, o descaso, o descrédito faz parte de uma das nuances mais terríveis da manifestação do pecado na face da terra. E nessa noite eu quero justamente falar desse sentimento. O título da nossa palavra segue-se como a cegueira promovida pelo sofrimento. E o texto que nós acabamos de ler nos leva a um livro de Hannah Runard, que escreve como as corças, como o pé das corças nos lugares altos. Ou seja, pé como os das corças nos lugares altos. Ou seja, indo para o deserto, indo para o caminho de luta, de dificuldade, de dor, de sofrimento, para que se possa chegar às montanhas, para que se possa chegar aos lugares altos. Aqui, meus amados irmãos, nós temos um relato que traduz esse sofrimento de alguém que já pisou na face da terra.
Nós estamos falando de Agar. Agar teve o seu primeiro problema com Sara, quando Sara, por não poder gerar, pegou a egípcia, sua escrava, e falou para seu esposo Abraão: pega esta mulher, coabita com ela, deite-se com ela, e a partir daí eu serei mãe através dela. Isso era um hábito, era um costume naquela época. Só que quando Agar se viu grávida, segundo a cabeça de Sara, ela começou a desprezar a sua senhora. E aí Sara vira para Abraão, que nessa época os dois, um era Sarai e o outro Abrão, e fala: olha, eu não quero mais essa escrava perto de mim. E ela deve ter dito isso por diversas vezes. E como Abraão foi levando, ela começa a maltratar Agar, e foi maltratando, até que lá no capítulo 16, no verso 6, nós encontramos Agar totalmente cansada das humilhações e se dirigindo só, grávida, para o deserto. Ou seja, o que Agar fez? Desistiu de viver. Ela foi embora. E, meus amados irmãos, mais uma vez o amor e a misericórdia de Deus se manifesta na vida do seu povo, se manifesta na face da terra. O anjo do Senhor vai lá, encontra com Agar e fala para ela: volta, se submeta à sua senhora, fique com ela, porque desta criança que está no seu ventre, eu farei um grande povo. E, meus amados, Agar volta. E, com certeza, Sara não era uma mulher fácil de se lidar com ela. A esposa de Abraão realmente era uma mulher difícil. Se nós formos olhar a história, a tradução de como ela se comportava, nós vamos identificar alguém que era incrédula, porque quando o Senhor disse que ela ficaria grávida, ela sorriu, ela desdenhou, ela não acreditou naquilo. O sorriso não é só não acreditar, o sorriso é mais ou menos o seguinte: quem está falando não sabe o que está dizendo. É uma manifestação quase que de deboche. Quando Abraão é instado a abandonar e a mandar Agar embora, ela fala para ele: olha, você me colocou nessa situação, e que Deus seja juiz entre eu e você. Meus amados, por último, Sara, vendo uma festa, eu fico imaginando assim, numa festa de desmame que era hábito entre os judeus, Isaac, com idade ainda tenra, Ismael aí beirando seus 14, 15 anos, um adolescente, olhando para o irmão mais novo, se manifesta em sorriso. E aí a mãe do irmão mais novo passa alguma coisa pela cabeça dela, que ela faz o seguinte: eu preciso matar essa mulher e essa criança. A tradução correta para o comportamento de Sara foi justamente essa, porque Sara diz o seguinte: essa criança, verso 10 do capítulo 21, não poderá ser herdeiro com meu filho Isaque. Então mandar Agar para o deserto era dizer: Isaque é o único herdeiro, porque Ismael não vai ficar vivo, porque Agar não vai ficar vivo. E aí, dessa maneira, meus amados irmãos, essa mulher cheia de ciúme se enche de ira e determina que seu marido faça talvez uma das coisas mais horrendas que Abraão tenha feito na sua história. O texto no original, na tradução livre, diz que Abraão, quando se levanta pela madrugada para despedir Agar e seu filho, ele se levanta como um animal. E a tradução seria um gado, um boi. E aí eu fico imaginando como é que um animal de 600 quilos se levanta, está deitado e ele resolve se pôr em pé. Quem é que segura isso? E era esse o sentimento que Abraão tinha quando teve que se levantar e dizer para Agar: toma aqui um pedaço de pão, toma aqui um odre com água e vai embora. E ele fez isso porque Deus determinou que ele assim o fizesse. Meus amados, a lógica era que Agar sairia para o deserto,
e a lógica diz que ela iria morrer. O deserto, junto com aquele menino, não poderia traduzir outra coisa senão morte na vida daqueles dois. E diz o texto no verso de número 14, que Agar ficou perambulando pelo deserto, vagando. E eu fico aqui imaginando o que significa vagar pelo deserto, mãe e filhos sozinhos. Talvez muito sol, muita fome, como o pastor disse aqui, um sentimento de rejeição profundo, um sentimento de abandono que devia cortar a carne, os perigos que ela estava enfrentando, e o que é pior, quando você entra num deserto, quem já teve a oportunidade de viajar e entrar no deserto, dá desespero com o guia do lado, que você às vezes fica pensando assim, será que esse guia sabe onde é que ele está indo? Porque se ele não souber, você não tem saída, você não tem solução. E o sentimento de Agar com Ismael no deserto era esse, era um sentimento, além de todas essas coisas, da rejeição, do medo, da fome, do sol, dos perigos, era um sentimento de que ela não sabia mais o que fazer. Eu vou para onde? Onde é que é a saída? Para onde que vira? Para a esquerda, para a direita? Onde é que fica o metrô mais próximo? Não tinha nada disso. Ela estava totalmente sem destino e sem saber o que fazer. E a morte, meus amados irmãos, a cada momento que passava, era a sua fiel companheira dentro desse processo. E aí, para melhorar mais um pouco a situação, diz o texto que nós acabamos de ler, que a água que Abraão tinha entregue para ela acabou. A água acaba e ela entra em desespero. Pega o seu filho, coloca a uma distância aproximada de 150 metros e fala, eu não tenho condições de vê-lo morrer. E deixa aquela criança lá num canto, se distancia dele. E aí, mais uma vez, meus amados irmãos, a exemplo do que Deus tinha dito para Abraão, ela também se esquece da promessa, lá de Gênesis 16, quando o anjo diz para ela, desta criança que está no teu ventre eu farei uma grande nação. O problema é que as circunstâncias não permitiam que isso fosse enxergado com facilidade. E isso é muito factível em nossas vidas. Algumas pessoas falam assim, olha, tenha fé, se aprume, acredite que vai dar certo. Como que vai dar certo? Eu estou no deserto, com uma criança, no sol, abandonada, sem água e sem comida, vai dar certo como? Me diz como é que funciona essa lógica. E aí, meus amados, essa é a lógica do Senhor. A lógica da presença dEle, das vontades dEle, e dEle realizar essas vontades da maneira como quer. Um grupo de ciganos estava sentado na beira do caminho e se perdeu, e deve ter ficado chateado, nós nos perdemos, e ficaram chateados com os outros, foram embora e abandonaram a gente aqui. Nós não temos valor para essas pessoas. E ali sentado, alguém passou, leu a palavra, e 5 anos depois, existe a construção de um missionário para pegar no meio deles. Sabe o que é isso? É a lógica do Senhor. E a lógica do Senhor estava se estabelecendo, meus amados, na vida de Agar. E aí, meus irmãos, o texto diz que ela começou a chorar, o texto diz que o menino também chorava de outro lado, e aí nós somos levados a pensar como é que foi esse choro. O choro de Agar era um choro de desespero, mas eu tenho certeza que o choro de Ismael não era um choro de desespero. Tanto é que o texto diz, quando o anjo apareceu, que Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino. Aquela criança tinha aproximadamente 15 anos. O Bar Mitzvah, que é um ritual feito com as crianças hebraicas, judaicas, ela leva a criança a todo um conhecimento de Deus, dos primórdios, de toda a criação, do movimento do Senhor na direção do seu povo. E aquela criança tinha sido criada por Abraão, nada mais, nada menos do que Abraão. E ela sabia a importância de Deus na vida dela. Com certeza,
o choro de Ismael também se misturava com medo, mas ele era repleto da oração na direção do Pai. O texto bíblico não fala isso, mas nós entendemos isso na entrelinha quando o anjo diz que Deus ouviu o choro do menino. Aquele menino chorou e chorou em oração, ele chorou com seu coração quebrantado, e deve ter até intercedido pela mãe, deve até ter dito, olha, ela está preocupada comigo, Deus, ajuda a gente, tira-nos dessa aflição, tira-nos desse lugar que não tem saída. E aí, meus irmãos, o anjo traz uma palavra maravilhosa, falando para Agar, não se aflija, não tenha medo, anime-se, faça o seu coração pulsar novamente, porque Deus está ouvindo a voz do menino. Deus está diante de vocês. E dessa forma, meus irmãos, Deus abre os olhos e ela vê uma fonte, ela vê um poço, e ali ela alimenta, dá água ao menino, e o menino cresce, o menino constitui família no deserto, e aquele menino se torna, dentro da promessa do Senhor, uma grande nação. E por amor a Abraão, Deus abençoou Ismael. E Abraão, como um tipo de Cristo, e por amor a Cristo, Deus abençoa a todos nós. E quando, meus irmãos, nós estamos no deserto da nossa caminhada, nessa vida, e nós não conseguimos enxergar as fontes que estão do nosso lado, porque o sofrimento produz cegueira, e nós não conseguimos enxergar a solução que está ao nosso lado, Deus coloca a nosso dispor e abre os nossos olhos fontes riquíssimas, para que os nossos problemas e as nossas lutas sejam solucionadas. E o que nós precisamos fazer é tirar as vendas dos nossos olhos e acreditarmos nas promessas que Deus tem conosco nessa caminhada na face da terra. Precisamos, meus amados, enxergar as fontes e vivermos. E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite é: quais são as fontes de que nós estamos necessitando? Quais as fontes que na caminhada, no deserto que nós estamos vivendo, nós precisamos enxergar para que a nossa vida seja descedentada? Qual é a fonte que você levantaria a mão e falaria assim, eu quero essa fonte? Qual é a fonte de que nós precisamos? O texto que nós acabamos de ler, meus amados, diz que a primeira fonte que um servo de Deus precisa na face da terra é a fonte da presença do nosso Deus. O verso de número 17 fala assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Há uma manifestação concreta, factível, da presença de Deus em todos os passos da vida de Abraão e de seus descendentes. Nós vamos ver no final que Ismael jamais se separou do seu pai. E nós estamos vendo aqui que desde o momento que Sara decidiu que Agar deveria ir embora, e Abraão disse, não vai, quem manda aqui nesse negócio sou eu, e ele é meu filho, não vai. Aí precisou Deus vir do céu, porque o homem é assim, né? Ele quando resolve mandar, aí Deus tem que vir puxar a orelha dele. E aí ele fala o seguinte, obedece a tua mulher. Eu gosto muito de falar isso em encontros de casais, que se obedecer a mulher dá certo. E aqui deu certo, porque quando Deus manda obedecer, é porque Ele está dentro do negócio, e na vida do servo de Deus, Deus sempre vai estar dentro do negócio. Deus sempre entra com providências para que a nossa vida seja de acordo com a vontade dEle, e Ele vai nos conduzindo nesse processo. E na vida de Agar e Ismael, isso não foi diferente. Nós acabamos de ler no verso 17, que desde a saída deles, com aquele pouquinho de água, com aquele pouco de alimento, caminhando pelo deserto, e em nenhum momento Deus se apartou de suas vidas. Em nenhum momento. Meus amados, o sol com certeza incomodou, mas a vida daqueles dois foi poupada. E foi poupada por amor a Abraão,
foi poupada pelo amor que Deus tem sobre a vida daqueles que pertencem a Ele. E isso não é diferente na nossa vida. A principal fonte para a nossa caminhada no deserto da nossa vida é a fonte da presença de Deus. Eu preciso ter essa certeza de que quando estou caminhando, a presença de Deus é um fato na minha caminhada. Não importa o que esteja acontecendo, mas eu sei que Deus está comigo. Ontem à noite eu falava para os jovens da igreja Assembleia de Deus em Anápolis, e eu disse para eles que fé, a despeito de nós termos muitas e muitas definições, inclusive a Bíblia, mas se nós quisermos um exemplo de fé simples e prático, ela se traduz na certeza da presença de Deus na nossa caminhada. Se eu tiver certeza que Deus está andando comigo, eu vou ter certeza, meus amados irmãos, que a minha fonte, a fonte mais importante da minha existência, está ao meu lado. As vendas vão sair dos meus olhos e eu vou enxergar a manifestação desse Deus constantemente comigo. Eu estou sentindo Deus comigo. É aquela história da poesia das pegadas na areia. Quantas e quantas vezes no caminhar, nas lutas, no deserto da vida, eu pensei que andava sozinho. Há pouco tempo, eu dava um testemunho para um amigo. Em 1900 e antigamente, depois que a gente chega nos 50, a gente não fala mais as datas, né? Não sei porquê, acho que é porque esquece, né? E em 1900 antigamente, eu sofri um acidente automobilístico. E eu não era crente. Sabia nem para que lado Deus ficava. E eu bati o carro de frente com um caminhão. Meu carro era um Escort R3 conversível, ele ficou uma lata de sardinha. Já era baixo, ficou uma lata de sardinha. Meus amados, até aí tudo bem, muita gente já bateu o carro. Mas eu não conheço ninguém que tenha dobrado uma barra de direção na mão e a mão ter quebrado debaixo do painel e você não soltar a barra de direção de ferro. Não conheço ninguém. Inclusive a perícia. Ninguém entendeu como que aquilo aconteceu. E eu também não. Na realidade eu entendi, eu falei assim, não, é porque eu sou meio forte, né? Estou malhando, estou bem. Dobrei uma barra de ferro de 1,25 polegadas, né? Maciça na mão. Imagina. Depois que eu aceitei Jesus, meus amados, e depois que eu vi as consequências disso, eu comecei a compreender que com certeza, naqueles dias nós não usávamos cinto de segurança, não tínhamos nada de equipamento de segurança no carro, isso tem muitos anos, mais de 20 anos. Eu não fui para frente naquele veículo e eu não entrei com o corpo, com tudo, pelaquela barra de direção e não me misturei com aquele painel, porque Deus estava ali comigo. Deus estava naquele momento, naquele deserto, caminhando comigo, e eu não fazia a menor ideia. Quantas vezes nós estamos nesse deserto e não fazemos a ideia da presença de Deus, porque os nossos olhos, como os olhos de Agar, estão fechados. Então a fonte que precisa na minha caminhada, nesse deserto, é eu ter a certeza da presença de Deus. E como diz o pai do Bruno, o coro do Senhor é pouquinho, 2 ou 3, pronto, basta que você creia. Estou andando, Deus está comigo. Virei para a esquerda, Deus está comigo. Não importa onde você estiver. O outro, meus amados, a outra fonte que nós precisamos para a nossa caminhada no deserto é a fonte do alimento de Deus. E esse alimento de Deus é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Ontem eu ouvi uma pessoa falando sobre um problema de câncer, lá onde eu fui pregar. E ele teve um câncer seríssimo e ficou curado. E quem disse que ele ia ficar curado foi Deus. E ele creu nisso e realmente, para surpresa de todos os médicos, ele ficou curado. 14 anos depois, apareceram alguns caroços no pescoço dele.
E aí o médico falou, olha, vamos dar uma olhada que pode ser o câncer voltando. E ele falou para o médico assim, não é o câncer voltando. Como não? Você já teve câncer. Deus, quando alimenta, quando cura, Ele cura para sempre. Não tem essa possibilidade. Eu achei aquilo ali um testemunho maravilhoso da certeza de que Deus estava alimentando aquele coração, e não só mais uma vez, Ele alimenta várias vezes. Aqui nesse texto nós temos a figura de Abraão. Abraão perdeu a esposa, e arrumaram uma mulher chamada Quetura, para que lhe fizesse companhia. Detalhe, meus amados irmãos, Abraão, quando Isaque nasceu, e antes do nascimento, ele não tinha mais possibilidade de ter filhos, porque ele já tinha perdido o costume com as mulheres, ele já não tinha mais a menor possibilidade de ter filhos. E aí ele tem Isaque, porque Deus restaura a sua virilidade. E ele não restaurou só para Isaque, ele restaurou a virilidade de Abraão e pronto. Porque com Quetura ele também teve novos filhos. E Deus é assim. Então a fonte que nós precisamos é a fonte do alimento de Deus, é a segunda fonte. Porque nesse momento, o verso de número 19 diz assim, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu o quê? Uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Meus irmãos, ela foi lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. O menino não se fortaleceu, não se tornou flecheiro e não se casou no deserto bebendo água. Vocês compreendem isso, né? Então a fonte do que está sendo tratado aqui é que Deus jorrou na vida dela e na vida daquela criança todas as necessidades para que ele crescesse e alcançasse os propósitos e objetivos de quem? De Deus. Os propósitos e objetivos que Deus tinha prometido para quem? Para Abraão. E meus irmãos, a fonte que nós precisamos é desse alimento diário. Deus já derramou maná, já derramou codornizes no deserto, e Deus faz isso com as nossas vidas. Quantas vezes eu preciso, e eu estou falando aqui de alimento, mas ouçam as nossas necessidades. Quantas vezes eu preciso de determinada coisa, e eu sem menos esperar, sem nem saber de onde vem, aquilo surge na minha vida. Uma semana dessa eu conversando com o pastor Luciano, e nós falávamos sobre providência de Deus, e ele falou para mim, deu um testemunho, que quando ele estava recém-ordenado, ele estava meio quebrado das pernas, ruim das pernas, e estava ruimzinho mesmo, e ele falou que tinha que pagar uma conta, tinha um compromisso, e ele não tinha esse recurso, e ele estava na igreja que ele pastoreava, e uma irmã chegou e falou para ele, pastor, eu estava hoje pela manhã orando, e Deus falou para mim, para que eu viesse aqui e entregasse essa oferta para o senhor. Aí ele olhou, mas minha irmã, ele falou, olha, estou entregando porque Deus mandou. Ele falou, olha, já que Deus mandou, não vou questionar, né? Me dá aqui. Está precisando. Gente, vocês sabem onde que isso aconteceu? Na igreja presbiteriana. Se fosse na igreja de Seymour, que o Paulo Rogério falou aqui hoje pela manhã do século XIX, no avivamento, estava bom, né? Sem problema nenhum, isso é regra. Mas isso foi na igreja presbiteriana, alguém entrar e falar, Deus falou que era para eu vir aqui e trazer isso para você. Isso é o alimento que Deus está trazendo. Agora, meus amados irmãos, quantas vezes vocês já ouviram uma palavra do nada, e era o alimento que você estava precisando naquele instante? Eu uma vez saí de casa, e estava extremamente abalado, abatido, chateado, igualzinho H no deserto, igualzinho. E eu fui fazer uma chave. Lá na livraria Rocha Eterna, do lado de fora, tinha um rapaz, um senhor que fazia chaves. E eu encostei ali, eu não sabia que aquele homem era pastor, não sabia nem que ele era crente. E eu entreguei a minha chave para ele, e fiquei do lado, esperando enquanto ele fazia a chave. Eu não o conhecia, nem ele a mim. E quando eu entreguei a chave a ele, ele começou a falar comigo. Sabe o que ele começou a falar comigo?
ele falou assim: rapaz, tem vezes que na nossa vida, ele não falou em línguas, ele não falou eis que te digo, ele só começou a contar uma história. E quando eu saí dali, eu não conseguia nem andar direito, porque era aquilo que eu precisava ouvir. O alimento de Deus estava ali comigo, mudando a minha vida, me sustentando, tá certo, meus amados irmãos? Fazendo eu enxergar a fonte no lugar que antes o sofrimento tinha me impedido de enxergar. Mas eu tinha aquele alimento ali, e foi ele que disse para mim: às vezes a gente chuta a barraca, e aí se a gente não der sorte, a gente machuca o pé, e a barraca ainda cai na nossa cabeça. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: rapaz, olha só, né? Parece até Provérbios 8 lá, cheio de sabedoria, né? Alimentando a vida da gente. E essa é a fonte, meus amados irmãos, que nós precisamos. A fonte da presença de Deus, a fonte do alimento de Deus constante na nossa vida. Agar estava diante de uma fonte, porque Deus tirou a venda dos olhos dela e ela enxergou o alimento de Deus sendo colocado para ela e seu filho, para que eles alcançassem o objetivo proposto por Deus. E por último, meus irmãos, a última fonte que nós precisamos, de acordo com o nosso texto, que com certeza nós precisamos de muitas e muitas outras fontes, né? Porque nós gostamos de vida abastada, mas aqui, de acordo com o nosso texto, nós precisamos da fonte do cuidado do Senhor. O verso de número 20 diz assim: Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. Meus amados, olha só, Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto, e tornou-se flecheiro. A presença de Deus estava com ele, ele tinha o alimento concedido por Deus, e Deus foi cuidando da caminhada dele, do desenvolvimento dele, durante todos os anos em que ali ele vivia, cuidando dele e da mãe dele. Diz o texto no verso 21 que a mãe foi e arranjou uma esposa egípcia para ele. E aquele menino tornou-se o pai de uma grande nação. No futuro, uma nação que degladiou, que brigou, inclusive com o povo de Deus. Mas ele se tornou a origem, né, o patriarca de uma grande nação. Deus cuidando da vida dele. Aí eu fico imaginando, como é que Deus livrou ele da presença da morte? Como é que Deus ensinou ele todas as coisas que ele precisava saber? Como é que Deus colocou pessoas e o instruiu na presença da necessidade que ele tinha? Como é que Deus foi lá e trouxe ele de volta para dentro da casa de seu pai Abraão, para que ele tivesse um convívio salutar com Isaac, que está aqui, nós vamos mostrar para vocês. Deus foi cuidando da vida dele, Deus foi tratando dele. Meus amados, às vezes a gente pensa que ter a certeza da fonte, que é Deus ao nosso lado, é a mesma coisa de perceber esse cuidado do Senhor. Porque às vezes eu sei que Deus está comigo, eu abro a geladeira, eu pago as minhas contas, eu compro a minha casa, eu tenho a minha saúde, mas agora eu sei do cuidado de Deus comigo, meus amados irmãos. Quando bagunçou tudo, e eu continuo andando. Eu gosto muito de usar um exemplo do avião, da viagem. Você entra no avião aqui, céu de brigadeiro, piloto com não sei quantas mil horas de voo, a aeronave foi comprada agora, novinha, chegou agora, está andando aí as suas primeiras horas de voo. Você vai para onde? Rio de Janeiro, pertinho, tranquilo. O que você tem certeza? De que você vai decolar aqui e vai pousar lá. Fácil. Alimento de Deus, presença de Deus, cuidado de Deus, que você conseguiu essa viagem. Agora eu quero que você pense numa coisa. No meio do voo, acontece uma pane, igualzinho o naufrágio lá de Paulo. E aí você continua sentadinho na sua poltrona, falando, eu vou chegar no Rio de Janeiro, porque Deus cuida de mim, Deus tem uma promessa para a minha vida.
O cuidado de Deus é a tradução da promessa que Ele tem para você. E nós precisamos nos apropriarmos dessas promessas. Se Deus tem uma promessa para você, você sacode a víbora que morde a sua mão e joga ela no fogo. Porque você tem que chegar naquele lugar que Deus disse que você ia chegar. E não é uma víbora que vai fazer com que você pare de andar. Porque o cuidado de Deus vai fazer com que você seja livre, liberto de tudo aquilo que possa impedir a tua caminhada. E é isso que Deus faz. E não importa onde, Deus cuidou de Ismael aonde, meus amados irmãos? No deserto. Imagina, se Deus não vai cuidar da gente em Brasília, com todas essas estruturas aí que está bagunçado, mas Ele vai cuidar, está mais fácil. Você vai sair daqui hoje, sabe para onde você vai? Você vai para a sua casa, você vai para a sua cama, você vai assistir uma televisão, você pode comer, ter um alimento. Isso sabe o que é? É cuidado de Deus com a gente. E se nada disso hoje fosse acontecer, você também teria certeza que Deus estaria cuidando de você. E é isso que precisa mexer com a nossa caminhada no deserto. Porque, como diz o livro, pés como das costas nos lugares altos, andar no deserto, forja para que você possa chegar nas montanhas. Andar no deserto te traz rigidez, couro, duro, para que você possa suportar adversidades que a vida pode trazer para você. Eu às vezes brinco com a esposa, né? Vocês viram no boletim que eu me aposentei semana passada. Aí eu falo assim, vai ser uma bênção, né, meu amor? Agora a gente vai aproveitar, vamos fazer isso. E quando a gente fala aproveitar, a gente só fala de praia, Inglaterra, passear, né? Aí um dia eu brinquei com ela, eu falei assim, vai que Deus manda a gente lá para o interior do Piauí, que tem que carregar água na cabeça para tomar banho. Aí ela sai para lá com essas coisas. Isso pode acontecer? E quem disse que isso não é cuidado de Deus? Está cuidando de mim, está querendo que eu mude, está querendo que eu aprenda, está querendo quebrantar meu coração, que está na soberba, na arrogância, que está na vaidade, que está na autossuficiência. Cuidado de Deus faz isso. Ismael ficou no deserto com Agar. E ele ali aprendeu e cresceu, mas ele sabia da presença de Deus na vida dele. Concluindo, meus amados irmãos, tanto para Agar quanto para Ismael, parecia que tudo estava perdido. Mas diz o texto, no verso 21, que Deus muda essa história. 21 diz que o menino cresceu, conseguiu uma mulher, se tornou flecheiro, ficou com dinheiro, com riquezas. E se nós formos lá para o capítulo 25, verso 9 do livro de Gênesis, nós vamos ver nada mais, nada menos do que Isaque e Ismael junto, sepultando quem? Abraão. O pai despediu ele junto com a mãe para morrer. Botou no deserto, mas foi no deserto que Ismael chegou nas montanhas, com altruísmo, quebrantamento, certeza de que Deus estava naquele negócio. E no dia do sepultamento do pai, que ele talvez tivesse todos os motivos para não estar ali, ele estava lá junto com Isaque, sepultando aquele que um dia o tinha mandado para a morte. Deus trata, meus amados irmãos, Deus cuida. Deus vai dizendo para a gente o que verdadeiramente é importante na nossa caminhada na face da terra. E eu quero dizer para vocês o seguinte, precisamos sair do deserto e chegarmos nos lugares altos. E isso precisa ser para a honra e glória do nosso Deus. Não importa o deserto que você esteja atravessando, tenha certeza de que Deus é contigo, de que Deus vai te alimentar na tua caminhada e de que jamais você vai sentir a ausência de Deus, porque o cuidado de Deus vai ser constante na sua vida. Que essa seja a sua oração e a certeza da presença de Deus no seu coração, amém? Que Deus continue nos abençoando, meus amados. Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração.